Olha, e o certo é que Santos e Atlético Paranaense vai pegar o Palmeiras. Teremos um confronto muito interessante contra o Palmeiras, seja quem for. Porque ou é o ex-técnico Eduardo Batista contra o Verdão, ou Santos e Palmeiras, que tem muita rivalidade. Mas quem pega o Palmeiras agora, nesta fase oitavas de final, é o Barcelona de Guayaquil. Esse time aí, deu trabalho pro Botafogo, hein? Na sua tela, quem é o Barcelona? Atualmente é o quarto colocado do campeonato equatoriano. O destaque do time é o Alves, Jonathan Alves, é o atacante. O técnico é o Guilhermo Almada. Time fundado em maio de 1925. Na Libertadores teve 2 segundos lugares, em 1990 e em 1998. Tem um estádio grande, né, Eugênio? Uma torcida amarilla que empurra a equipe, o Barça, como é chamado. Torcida muito forte, né? Muito popular em todo o Equador, o time do Barcelona, né? Vamos comparar, né, com o Flamengo de lá, mais ou menos. E está em quarto lugar, mas com 2 jogos a menos. Se vencer esses jogos, embola ali na frente. O Campeonato Equatoriano está numa reta final decisiva muito embolada ali, com a grande surpresa que é o Delfim, o Independente Del Valle, o Emelec e o Barcelona, ainda todos com chance de título na reta final. O Barcelona que em 2016 ganhou tudo no Equador, tudo que podia ganhar. É um time que mostrou muita força na fase de grupos, venceu o Atlético Nacional, jogou muito bem contra o Botafogo, especialmente no Rio de Janeiro, quando venceu o Botafogo. Esse gol logo no começo da partida, né? O Barcelona fez um jogo, sofreu lá em Guayaquil contra o Botafogo, e aí empatou, mas teve pênalti a favor do Botafogo desperdiçado, e aí foi pra cima e conseguiu vencer no Rio de Janeiro, né, Eugênio? Sim, e no final, já classificado, diminuiu um pouco o ritmo, acabou perdendo a liderança do grupo. É um time que tem vários jogadores para a gente destacar, começar pelo Jonathan Alves, o atacante uruguaio, que a gente viu ali entrando, sem humildade em gol, entrando com bola e tudo contra o Botafogo, jogando fora de casa, aquela coisa do uruguaio. Mas tem também o Christian Alemão, que parece o William Barbio, que fez o gol contra o Botafogo lá em Guayaquil, que é muito habilidoso, jogador que chamou a atenção de muita gente aí para uma possível transferência. Tem o volante brasileiro, Gabriel Marques, que está lesionado nesse momento, mas eu acho que até o jogo da Libertadores vai estar de volta. Tem um jogador que praticamente não atuou, que é o ídolo maior da torcida, que é o Damian Dias, um experiente jogador argentino, canhotinho, muito habilidoso, veste a camisa 10. Foi suspenso porque deu uma cusparada no primeiro jogo lá, ficou fora. E tem um goleiro que é uma figuraça, né? O Bangueira, que joga de boné e que faz... É uma festa, ele é quase que um ator. Teve uma cena uns 2 anos atrás da Libertadores que ele passa perto de um jogador adversário, cai no campo, fica meia hora caído e não tem nada. É só para fazer cera mesmo. Mas é um time perigoso. Lá em Guayaquil contra o Botafogo, o Bangueira pegou tudo. O goleiro de boné. Agora, o Palmeiras. Palmeiras teve uma marca nessa Libertadores. Primeiros gols nos finais dos jogos, né? Nos acréscimos. No sufoco. Mas foi indo o Palmeiras. E teve essa briga terrível no final do jogo no Uruguai contra o Peñarol. O que eu não entendo é como é que o estádio, o campeão desse siglo, pegou um jogo só de suspensão. Mas a punição maior não foi pro Palmeiras, foi pro Peñarol. Só que a punição maior, individualmente, foi pro Felipe Melo. Porque o Felipe Melo foi o único que foi flagrado depois do jogo encerrado, dando um murro. Qual é o outro murro? O murro que levou o William. Na cobrança do escanteio, a bola estava em jogo ainda e ele toma a pancada. Depois... Agora, está errado completamente, que a punição é desproporcional, é indiscutivelmente desproporcional. E não se leva em consideração que o jogador está correndo atrás dele. Sim, mas se leva em consideração pelo soco que pegou. Curiosamente, esse confronto, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, é o confronto que aconteceria se não houvesse o sorteio. Ou seja, se houvesse a manutenção do formato anterior, em que o quinto colocado entre os campeões de grupo enfrentaria o quarto colocado entre os vice-campeões, o Palmeiras pegaria o Barcelona de Guayaquil do mesmo jeito. E vai acontecer agora, um jogo difícil, que também tem uma curiosidade, eu estou aqui buscando essa curiosidade, que é o confronto da Crefisa, patrocinador do Palmeiras, com o Banco Pichincha, que é o naming right do Estádio Monumental de Guayaquil. O Palmeiras não fez nenhuma pichincha, agora vai ter que jogar no Banco Pichincha. É um jogo difícil.
é um confronto muito complicado. Não dá para menosprezar o Barcelona. O Barcelona ganhou 2 jogos fora de casa. Ganhou só uma vez em casa, mas ganhou 2 jogos fora de casa. O Palmeiras não teve um grande desempenho nos jogos do Allianz Parque. Então vai ter que resolver isso, melhorar o desempenho para passar pelo Barcelona de Guayaquil. O problema está no Barcelona, mas está também na qualidade de jogo do Palmeiras, que não se acertou até agora. Vale mais ou menos aquilo que a gente falava também do Atlético, né? Grandes decepções até esse momento. Tudo pode mudar, mas até esse momento todo mundo esperava mais do Palmeiras. O Palmeiras já tem 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, Eugênio. No ano passado inteiro foram 6 derrotas. No Brasileiro. No Brasileiro. Sim. Então é realmente uma campanha decepcionante até o momento. Será que o Cuca dá jeito e faz essas peças se encaixarem? Tá tentando, né? Acho que tem havido evolução no time do Palmeiras. Na Libertadores, ele fechou em primeiro lugar no grupo, mas deveria ter fechado com uma pontuação maior e com mais tranquilidade. Ele sofreu muito em todos os jogos, mesmo atuando em casa diante da sua torcida. Venceu, sim, venceu, mas com excesso, inclusive no último jogo contra o Tucumã, com excesso de dificuldade, que não deveria ser assim, porque foi um dos grupos mais tranquilos dos brasileiros na Libertadores, né? Teoricamente o Peñarol era um time cascudo, mas acabou se provando o pior deles, ficou em último lugar e só se destacou na competição mesmo pela confusão contra o próprio Palmeiras. Vamos ver se até esse primeiro jogo o Cuca já encontrou uma forma de jogar mais ajustada, que o Palmeiras seja mais competitivo. Acho que está melhorando, acho que está crescendo, mas ainda longe de ser aquele Palmeiras. O que importa é passar. Vai ter dificuldades porque o Barcelona se destacou num grupo muito mais difícil que o grupo do Palmeiras. Mas passando, aí ganha tempo, porque você tem, até mesmo dentro dessa fase de oitavas de final, uma distância de 1 mês de um jogo para o outro. Então no primeiro jogo, se fizer um resultado razoável, tem tempo para, no jogo de volta, estar com o time bem mais arrumado, bem mais competitivo. Eu acho que o Palmeiras vai chegar no final do ano bem melhor do que está agora. E é o que importa, se ele for passando de fase, chegar na hora da decisão voando. O Cuca sempre faz questão de lembrar a quantidade de lances, de oportunidades de gol que o time cria. E realmente é isso que importa. Mas o que importa mesmo é bola na rede. Mas chegar lá, conseguir fazer uma finalização a gol, exigir do goleiro. Então, por exemplo, na derrota contra o Santos, o Palmeiras criou muito, né, Pedro? Informação da tarde de ontem, a pena do Felipe Melo caiu pela metade, ele tem mais um jogo para cumprir. Só mais um jogo. Então, isso se melhora em relação àquilo que você falou, a pena desproporcional entre Peñarol e Palmeiras. Eu fui te falar isso e acabei me perdendo na sua pergunta. Não, é exatamente o que o Cuca disse, que o time cria. O Cuca não se mostra tão preocupado com o Palmeiras, porque ele acha que o time está criando, falta a bola entrar na rede. E que isso vai acabar acontecendo naturalmente. Mas contra o Santos foi assim, o Palmeiras criou mais que o Santos. Criou muito, mas assim, foi um time que se preocupou muito em marcar e que conseguiu criar. Mas os números do início dele, que são piores do que o do ano passado, no ano passado, nos primeiros 10 jogos, ele tinha 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nesse ano ele tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Lembra mais momentos de turbulência da carreira do Cuca. Por exemplo, quando ele passou pelo Santos, que era um time que criava, acertava, melhorava, mas não andava. Verdade que assim, houve momentos da carreira do Cuca, de começos difíceis, não só quando a gente fala, no Atlético ele perdeu as 6 primeiras e depois foi campeão da Libertadores. No Palmeiras ele perdeu as 4 primeiras e depois foi campeão brasileiro. Sim, mais do que isso, assim, Botafogo 2006, ele chegou num período ruim, o Botafogo teve paciência com ele, mas não foi em 2006 que colheu o resultado, colheu em 2007. Mesmo sem ser campeão, colheu em 2007 com um time que era muito mais forte. O Goiás, primeiro turno que ele pegou no Goiás, não foi bom. O segundo turno foi o segundo melhor time do brasileiro de 2003 no segundo turno. No Santos, ele teve um início parecido com este do Palmeiras agora e o Santos não teve paciência. E acabou demitindo. Então, em 2008. Então, é importante o Palmeiras entender qual é o projeto. É claro que o Palmeiras montou um time para ser campeão da Libertadores nesse ano. Só que houve uma sucessão de equívocos, de perder o Cuca em dezembro, trocar por um técnico que pensava de maneira oposta, trazer de volta o Cuca, e tudo isso representou ajuste e reajuste. O que o Palmeiras quer? Ser campeão da Libertadores. Talvez não dê para ser nesse ano. Pode ser que seja o caso de manter o trabalho para ser no ano que vem. Agora, tem que projetar o que vai ser. Ter um projeto. O projeto não pode ser, vou ganhar este ano.
O projeto tem que ser, vou ser forte e disputar para ganhar sempre. O Palmeiras, novo Palmeiras, tem uma grande aí, um grande ídolo desses recém-chegados, que é o Guerra. Como tem elogios da torcida palmeirense ao Guerra, que joga fácil e realmente é um grande jogador, muito habilidoso. Às vezes ele pede bolas fáceis, mas é realmente um ótimo jogador. Ele foi o melhor da Libertadores do ano.